Olá, seja bem-vindo ao JR Mundo. A leucemia linfóide aguda é o tipo de câncer mais comum durante a infância. As causas ainda são desconhecidas, mas os pesquisadores têm se desdobrado para encontrar tratamentos menos agressivos aos pacientes. Uma dessas pesquisadoras é a doutora Renata Banitz, que modificou o principal composto para o tratamento da leucemia. Doutora, obrigada por participar hoje aqui do JR Mundo. Oi, Catarina, obrigada pelo convite. Lembrando que o JR Mundo tem episódio novo toda quinta-feira, às 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Doutora, qual é o principal quimioterápico usado hoje para tratamento da leucemia? Então, a leucemia linfóide aguda, ele é um câncer no sangue, né? Então, o tratamento quimioterápico é extremamente importante. A gente não consegue fazer uma cirurgia para remover esse tipo de câncer. E a asparaginase é um biofármaco e ele é o centro desse tratamento. E como é que funciona esse composto chamado asparaginase? Esse é muito interessante entender o mecanismo de ação desse medicamento. Então, imagina assim, todas as células do nosso organismo, elas são capazes de produzir um aminoácido chamado asparagina. E as células leucêmicas, elas não conseguem. Então, como elas estão dentro do sangue, elas precisam pegar essa asparagina que está disponível no sangue para poder crescer e se proliferar. Quando a gente coloca a asparaginase, essa proteína, ela quebra a asparagina. Então, ela vai até nosso sangue, quebra essa asparagina e a célula leucêmica ela acaba morrendo de fome. Então a asparaginase ela é tão importante que ela é considerada um medicamento essencial pela Organização Mundial da Saúde. Ela é utilizada já há quanto tempo? Ela é utilizada há cerca de 50 anos. Em já, 50 anos. E qual foi a modificação que vocês fizeram nesse composto? Essas pesquisas elas vêm desde 2013. Envolveram diversos pesquisadores, o pesquisador principal que desenvolveu todo esse projeto temático, financiado pela FAPESP, é chamado professor Adalberto Pessoa Júnior. E dentro desse projeto temático bem grande, existiam duas principais linhas. Então, era a busca de novas asparaginases disponíveis em micro-organismos dos biomas brasileiros ou até da Antártica. E a outra frente era pegar a asparaginase, que já é utilizada há tantos anos, né, e funciona tão bem nos medicamentos, e fazer modificações para que ela causasse menos efeitos colaterais. É porque essa asparaginase que está sendo usada já há 50 anos, o problema dela são os efeitos colaterais, é isso? Exatamente. Apesar dela ter aumentado incrivelmente a sobrevida dos pacientes, lá para a década de 50, a sobrevida dos pacientes pediátricos era de menos de 10%. Hoje em dia, em países que você tem todo o tratamento disponível, isso chega a 90%. Então, ela auxiliou muito no tratamento, mas ela causa diversos efeitos colaterais bem severos, que podem até interromper o tratamento, levar o paciente até a óbito nos casos mais graves. Que tipo de efeitos? Então, existem efeitos imunológicos, porque a asparaginase ela é uma proteína de uma bactéria chamada Escherichia coli. Então, você imagina um pedacinho de uma bactéria dentro do nosso organismo. A gente vai reconhecer como um corpo estranho, né? Produzir anticorpos que vão degradar a proteína, vai até perder o efeito dela dentro do nosso organismo. E tem as reações alérgicas, inclusive pode levar a choque anafilático e outros problemas também, por exemplo, problemas de fígado, hiperglicemia, problemas no pâncreas. Os pacientes relatam muito enjoo, muita falta de apetite, tonturas, até inchaços de membros, sangramentos, porque ela também pode causar trombose. Então, é um tratamento complexo, mas que é necessário para a remissão da doença. Quer dizer, é um tratamento muito sofrido também, principalmente porque a gente está falando de crianças, né? Esse tipo de câncer, a leucemia linfóide aguda, ela majoritariamente é infantil, é pediátrica. Exato. Então, as crianças, 80% dos cânceres linfáticos é esse tipo de câncer, e isso representa mais de 30% dos cânceres no geral. Já para adultos, é menos de 1% dos cânceres linfáticos. Uhum. Mas mesmo para adultos, o tratamento também é com asparaginase. Exato, essa proteína também é utilizada em adultos
e ela causa mais efeitos colaterais em adultos. Mais ainda. O Mais que ainda. vocês modificaram? Então, a gente tem a estrutura, né, uma proteína com diversos aminoácidos. Então, foram feitas centenas de substituições de aminoácidos e feitos diversos testes de triagens de moléculas, até que se encontrou uma modificação, né, da proteína, que ela se tornou mais resistente às proteases que tem no sangue. Então, ela fica mais tempo ativa dentro da corrente sanguínea. Esses testes foram feitos em camundongos. E além dessas modificações de aminoácidos, a gente também colocou uma nanoestrutura em volta dessa molécula, que faz com que ela fique também mais resistente e tenha maior meia-vida na corrente sanguínea. Então, além dela ser mais resistente, durar mais tempo, como é que ela pode ajudar nessa questão dos efeitos colaterais? Exatamente. Essa capa, essa nanoestrutura em volta dela, é como se mascarasse ela do nosso sistema imunológico. É um disfarce. É um disfarce. E dessa maneira, realmente houve uma diminuição de efeitos colaterais? Já teve pesquisa nesse sentido, pesquisa quantitativa? Então, a gente já fez essa pesquisa de formação de anticorpos em camundongos, em modelos de camundongos, e realmente essa nova molécula ela forma menos anticorpos. E agora a gente está numa outra etapa, que é fazer esses mesmos testes com ela, com essa capa, essa nanoestrutura em volta dela. Então, no momento, quando a gente descobriu a melhor molécula de todas, a gente fez diversos testes que a gente chama in vitro, que são bioquímicos, estruturais, testes de estabilidade. Depois passamos para um outro nível, que é fazer toda a parte de escalonamento do processo produtivo. Então, no começo das pesquisas, a gente fazia num volume muito pequeno para fazer testes. Agora, a gente já tem esse processo muito bem estabelecido, como se fosse uma produção industrial em uma farmacêutica. Então, a gente já passou para esse nível e agora, para validar essa molécula com todo esse processo produtivo, nós estamos refazendo testes in vitro e in vivo e adicionando mais testes in vivo. Quer dizer, ainda não foi feito o teste com humanos, né, com pacientes humanos. Mas vocês utilizam nesse processo de escalonamento produtivo até, além de camundongos, peixes, é isso? Zebrafish? Como é que é? Exatamente. Então, cada modelo animal tem características interessantes para você testar esses medicamentos, né? Porque é uma responsabilidade muito grande você passar por um teste clínico. Então, você tem que ter a parte pré-clínica muito bem estabelecida. Os testes em zebrafish são curiosos, são feitos nos embriões do zebrafish, então são coisas de milímetros. Existe uma microagulha que injeta dentro desses embriões o composto que você está testando, e no nosso caso a gente sempre testa a asparaginase que nós desenvolvemos com a asparaginase referência do mercado, que é utilizada no Brasil, Estados Unidos, Europa. Esse teste é basicamente para você ver a toxicidade da molécula no peixe. Então, a gente avalia, depois das injeções, a gente avalia a mortalidade dos peixes, avalia efeitos cardiotóxicos e avalia também possíveis defeitos de desenvolvimento. E nesses testes que já foram realizados, a nossa asparaginase, ela performou muito bem. É comum testes em camundongos, porque são mamíferos, né? Tem estruturas até parecidas, mais próximas do que um peixe, né? De onde que surgiu essa ideia de se utilizar o peixe também nessa pesquisa? Então, tem se utilizado muito o zebrafish para diversos experimentos. É um peixe modelo que a gente chama. Então, você analisa, é mais simples de você analisar os efeitos de desenvolvimento de um organismo menor, relativamente mais simples. Então, por isso que a gente também utilizou. Mas é importante falar que esses testes não excluem os testes em camundongos e os outros testes que estão por vir também. E os testes clínicos que aí serão feitos em pacientes humanos, quando é que se inicia essa fase? Então, esses testes pré-clínicos que já estão em andamento, eles estão sendo feitos em parceria com o professor Eduardo Rego, da Faculdade de Medicina da USP. E ele é um médico que atua no HC com pacientes de leucemia linfóide aguda. Então,
A ideia é que, se tudo der certo nessa parte de pré-clínicos, a gente avance para os testes clínicos dentro de aproximadamente 1 a 2 anos. E esses testes demoram aproximadamente 5 anos. Então, é possível que essa asparaginase chegue ao mercado entre 5 e 7 anos. Uhum. E aí vão ser testados em crianças ou em pacientes adultos ou todas as idades? Como é uma doença que acomete todas as idades, ela tem que ser testada em todas as idades. E também porque ela é utilizada no tratamento de todas as idades. Então, você precisa ter um grupo representativo. Então, essa nova asparaginase, essa asparaginase turbinada, ela vai ser mais eficaz, mais eficiente com relação à versão que hoje em dia é utilizada, além de dar menos efeitos colaterais? O que a gente está verificando através dos resultados pré-clínicos é que nos ensaios com células leucêmicas, então a gente pega células leucêmicas, faz esses testes que a gente chama in vitro, coloca a nossa asparaginase com essas células e coloca a asparaginase em referência do mercado com as mesmas células, em várias linhagens de célula leucêmica. A gente analisa a morte dessas células, porque a gente quer que elas morram, porque elas são células leucêmicas, né? Então, o que a gente verificou para essas várias linhagens, essas 9 linhagens que a gente testou, é que a asparaginase turbinada, ela ficou ou igual ou superior que a asparaginase disponível no mercado. Quer dizer, ela teve uma eficácia maior. Exato, E ela matou ou igual ou mais que a outra. E o tempo de tratamento também seria mais curto? É possível. Se ela durar mais tempo na corrente sanguínea, é possível que o intervalo entre as doses também seja mais longo e isso cause menos efeitos colaterais e a pessoa não precisa ficar tomando uma frequência muito grande de medicamento. Essa é uma pesquisa inédita no mundo? Existem pesquisas em paralelo? Existem pesquisas, sim, ao redor do mundo, mas não existe nenhuma molécula parecida com a que a gente está trabalhando. Ela, sim, é uma inovação mundial que a gente fala. Uhum. E foi feita aqui na USP, é isso? Exato. Então, é uma pesquisa bem longa, é importante a gente frisar todo esse processo, né? Iniciou em 2013 com um projeto temático, como eu disse, do professor Adalberto Pessoa Júnior, envolvendo diversas universidades, USP, Unesp, Unicamp, universidades fora do país, o King's College, por exemplo, e diversos pesquisadores envolvidos, vários mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos que já se formaram ou que ainda estão trabalhando com isso. E uma dessas moléculas, que foi a mais promissora, que nós incorporamos para evoluir no sentido de escalonar o processo produtivo, visando uma produção industrial, fazer mais testes em vivo e assim por diante. Doutora, você estava falando desse novo composto que no futuro deve substituir a asparaginase que já é utilizada há 50 anos, que dá muito efeito colateral. Agora, existem outras dificuldades com relação ao uso dessa asparaginase tradicional? Sim, existem diversos problemas relacionados pelo fato de não produzirmos esse medicamento aqui no Brasil. Então, necessitamos importar esse medicamento de outros países e já sofremos por crises de abastecimento, por exemplo. Em 2017, aconteceu uma crise seríssima que prejudicou o tratamento de diversas crianças. Tivemos que importar em caráter de urgência de outro laboratório, que depois médicos alegaram que não estava com uma boa qualidade. Então, foi um problema bem sério. E, além disso, o SUS paga muito alto por esse medicamento. É um medicamento biológico com alto valor. Então, é muito caro para o Brasil. E esse novo composto que vocês estudam agora seria nacional? Exatamente. Um composto produzido no Brasil com tecnologia brasileira, sem ter que pagar royalties para nenhum outro laboratório. Então, é um avanço muito grande. E esse foi o tema do seu pós-doutorado, mas você tem uma formação bem diferente, quase que você foi fazer outra coisa. Exatamente. É até curioso. Antes de entrar na faculdade, eu sabia que eu gostava de biologia e de química. Não sabia bem qual curso que eu ia fazer. E pesquisando, né, nas universidades brasileiras, os cursos disponíveis, eu vi no campus do Litoral Paulista da Unesp,
eu vi um curso de biologia com habilitação em biologia marinha. E eu achei que era por aí que eu queria. Então eu prestei, passei. E só que logo no primeiro ano, tendo aula de biologia molecular, eu já fiquei encantada por esse universo do DNA e de como é possível a gente pegar um DNA de um organismo, colocar em outro. Por exemplo, se você quiser produzir uma proteína de um mamute, você não precisa ter um mamute. Você pode pegar um pedacinho do DNA dele, colocar dentro de uma bactéria ou de algum outro micro-organismo e fazer ele produzir essa proteína. Então foi por aí que eu fui trabalhando, não com mamute, mas com um fungo patógeno humano. Então pegava a proteína dele, produzia, caracterizava ela bioquimicamente, estruturalmente, via a influência dela na sobrevivência desse fungo, né, porque é um fungo que causa bastante doença em humanos. E levei isso para o doutorado, consegui fazer 2 estágios fora do Brasil. Fui para a University of Pennsylvania, nos Estados Unidos, e também na Universidade da República, no Uruguai. E esses estágios foram muito importantes, né, para a minha evolução acadêmica e na minha carreira. E então, depois, quando eu estava no meio do doutorado, eu achava que eu ia seguir a carreira acadêmica, fazer pós-doc e prestar algum concurso para pesquisadora e professora. Mas eu mudei, assim, eu achava que eu queria fazer outra coisa. Trazer toda essa pesquisa que a gente desenvolve na universidade, se transformar em algum produto para a população. Então, o Brasil, ele é excelente como produtor de conteúdo acadêmico. Nós estamos na 13ª posição mundial, mas no ranking de inovação a gente fica bem abaixo, em 59ª posição. Então, a universidade, o papel dela é produzir esse conhecimento, mas a gente precisa de um link, de uma ponte para isso virar algo para o mercado, para a população, para a sociedade. Então, é desse link que eu quis fazer parte. Foi aí que eu fui fazer o meu pós-doutorado com a asparaginase, que é um medicamento, né, que o Brasil precisa, o mundo precisa de novas formas. Então, foi aí que eu me embrenhei e é aí que eu estou até hoje apaixonada. E dessa pesquisa, além desse novo composto, também nasceu uma startup, que é a BioBreyer, né? Me explica como é que é isso, como é que funciona. Exatamente. Então, a BioBreyer é uma startup de biotecnologia. Então, eu, junto com o meu sócio, Carlos Breyer, que também trabalhou com asparaginase no pós-doc dele, a gente fundou a empresa com o objetivo de trazer pesquisas acadêmicas para a sociedade, né? Fazer essa ponte. Exatamente. A empresa surgiu com essa ideia. Então, essa é a nossa missão, né? Produzir produtos biotecnológicos com inovação, com qualidade, para desenvolver essa tecnologia brasileira e trazer esse bem-estar social e também sustentabilidade, porque essas rotas biotecnológicas são muito mais sustentáveis. E foi aí que surgiu a empresa. Além dos fármacos, vocês também produzem cosméticos e produtos para agricultura também, né? Como é que esses setores aí se cruzam dentro da sua startup? Então, é interessante que parecem coisas bem diferentes, mas todos os nossos produtos, eles são produzidos a partir de micro-organismos. Então, é aí que tudo se conecta. A asparaginase é produzida a partir de um micro-organismo geneticamente modificado. O ácido hialurônico, né, que ele é muito utilizado em cosméticos, até na medicina também, ele está em tanta coisa, está em colírio, em pomada cicatrizante, injeções para articulações. Então, ele também é produzido por um micro-organismo geneticamente modificado. E os produtos para a agricultura sustentável, eles são produzidos a partir de micro-organismos isolados do meio ambiente. Então, da nossa biodiversidade. Além disso tudo, você também trabalhou no desenvolvimento de kits de detecção de SARS-CoV-2, de Covid em pessoas e em ambientes usando a RT-LAMP. O que foi? Me explica essa experiência. Exatamente. Então, quando começou a pandemia, a gente percebeu como o Brasil era dependente desses insumos vindos de outros países, da China principalmente, Estados Unidos, e ninguém estava exportando, estava todo mundo utilizando para fazer as suas detecções, os seus diagnósticos e controlar melhor a pandemia. Então, a gente já produzia esse tipo de enzima
na nossa estrutura para fazer os testes internos nossos. A gente pensou, por que não pegar esse conhecimento que a gente tem, produzir essas enzimas, formular esses kits de diagnóstico e conseguir ajudar nesse combate à pandemia, né? Esse projeto ele foi financiado pela FINEP, então a gente conseguiu desenvolver esse kit, fez uma parceria junto com o Instituto Biológico, com a Unifesp e com a Secretaria de Segurança Pública, a gente conseguiu fazer os testes clínicos dessa tecnologia. E é uma tecnologia mais barata também do que o PCR que a gente está mais habituado, né? Não precisa de um equipamento muito caro para você detectar e fazer esse teste. Então ele tem essas vantagens e a gente conseguiu fazer esse teste clínico e os resultados foram que ele teve mais de 90% de eficiência comparado com esse teste padrão ouro. E ele ainda é utilizado? Exatamente, ele ainda é utilizado Hoje. e ele também é versátil, porque você mudando partezinhas do DNA que estão ali dentro, que estão direcionadas para o SARS-CoV-2, você muda para outros vírus e você pode diagnosticar outras viroses. Então, o que agora a gente está fazendo é adaptando esse kit para viroses de animais de corte e essas coisas. Voltando para a pesquisa da asparaginase, ela foi financiada pela FAPESP, não é isso? Qual que é a importância de verbas públicas como essa? Então, é essencial, né? Basicamente é essencial. A FAPESP, ela também financiou o projeto temático lá atrás, em 2013, e da startup especificamente, a FAPESP já financiou com mais de R$1 milhão esse projeto. Então, entre bolsas, equipamentos, reagentes, a FAPESP possibilitou que essa pesquisa continuasse. É uma pesquisa que é de alto risco, então é muito difícil você encontrar empresas dispostas a investir numa fase mais embrionária da pesquisa. Então, foi fundamental a existência desse tipo de financiamento e é importante a gente, como sociedade, entender a importância desse tipo de financiamento e cobrar das autoridades que isso ocorra e que isso seja cada vez mais comum no Brasil para a gente se desenvolver como um país que produz muita tecnologia e biotecnologia, né? Para a gente não ficar importando tanto, sobrecarregando, por exemplo, o SUS, no caso da asparaginase e de tantos outros biofármacos, e a gente produzir essa tecnologia e por que não exportar? E é uma tecnologia nacional e é um orgulho, né, também para o Brasil ter pesquisadores que chegaram em resultados como esse da asparaginase, que é esse novo fármaco. Então, só para a gente finalizar, ele deve estar disponível daqui mais ou menos 5 a 7 anos. É isso? Já há interesse internacional por esse composto? Ainda não conversamos com muitas farmacêuticas internacionais, falamos mais com farmacêuticas nacionais, e sim, existe interesse, principalmente quando iniciar a fase 1 do ensaio clínico, mas o que a gente percebe, o movimento das farmacêuticas internacionais, que garantindo uma qualidade de tratamento maior, um medicamento melhor, isso é bem natural, né? Tá certo, doutora. Parabéns pelo trabalho. Obrigada por ter vindo aqui para contar um pouquinho mais sobre esse projeto. Agradeço o convite e estou à disposição. O JR Mundo fica por aqui. Lembrando que toda quinta-feira tem episódio novo nas plataformas digitais da Record TV. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.